Os teens podem subir. E nós vamos seguir aqui. Prometo não ser muito longo. Ou melhor, não prometo nada. Vou tentar. Glória a Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo, nós precisamos de Ti essa noite. Todo o tempo. Mas mais uma vez nós precisamos de Ti. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa palavra seja direcionada a nós e objetiva para o que nós viemos receber de Ti essa noite. Pai, que flua de mim somente o que o Senhor quer falar. Que sejamos fortalecidos. Fale conosco de espírito a espírito. Que todo o espírito de opressão, de desatenção nesse momento seja destruído, mas que nós possamos voltar a nossa mente inteiramente a ouvir a Tua voz, a ouvir o Teu comando. Paizinho, que nós possamos sair daqui fortalecidos, renovados e restaurados no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. 1 Coríntios 15, versículo 57, diz assim: graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o apóstolo Paulo aqui falando literalmente que é graças a Deus e nele que nós temos a vitória, por meio de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios 2,14, nós temos mais uma vez o apóstolo Paulo dizendo: é graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esses dois versículos são palavras que o apóstolo Paulo ele dirige a mim e a você, ele dirige à igreja do Senhor. Ele dirige a palavra e nessas palavras ele enfatiza a palavra garante. Ele enfatiza que é por intermédio de Cristo que eu e você nós somos vitoriosos. Você não é vitorioso por si mesmo, é só através de Cristo Jesus. Nós vemos no versículo 57 de 1 Coríntios que ele fala: Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Já em 2 Coríntios 2,14 nós vemos ele dizer: graças a Deus que sempre, preste atenção, sempre ele nos faz triunfar, aonde? Em Cristo Jesus. Agora a pergunta é: será que nós temos vivido vitórias? Nós temos vivido em vitórias? Você já parou para pensar e para olhar e perguntou: será que eu sou uma pessoa vitoriosa? Eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, então teoricamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós sempre estamos triunfando, o Senhor nos faz triunfar em Cristo Jesus. A pergunta é: realmente eu me sinto uma pessoa vitoriosa? Nós lemos no livro de Hebreus, no capítulo 11, que fala sobre homens que venceram pela fé, homens que pela fé, fala, eles venceram o rei, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessas. Dentre esses homens, nós temos um homem chamado Davi. Podemos dizer que tem um versículo na Bíblia que ele resume basicamente a vida de Davi. Entre altos e baixos, entre acertos, entre concertos, entre todo o tempo. Esse 2 Samuel 8, a parte B, fala assim que
o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Agora a pergunta que eu e você podemos fazer nessa noite é: aonde é e como é que Davi alcançou essa vida de vitória? Como nós alcançamos essa vida de vitória? Porque eu estou em Jesus, mas parece que eu não tenho tantas vitórias assim, eu não vivo tantas vitórias assim. Sabemos que em Cristo, a palavra diz que nós já somos mais que vencedores, amém? Mas nós precisamos fazer e se atentar a algo que nós precisamos fazer, e eu coloco aqui como algo que é a nossa parte. Davi nos ensina algumas coisas para que nós possamos viver em vitórias. E é sobre isso que eu queria falar, de algumas coisas que nós precisamos agir e caminhar dentro delas para ter e viver uma vida de vitória. A questão é que, para viver uma vida de vitória, eu tenho um recado para você. É gostoso demais ter uma vida de vitória, mas uma vida de vitória me remete a uma vida também com muitas batalhas, com muitas guerras. Não tem como eu ter uma vitória se eu não tiver em uma guerra, se eu não estiver disputando algo, como que eu vou ter uma vitória? Então, quando eu peço ao Senhor que eu tenha vitória sobre algo, significa que eu estou em guerra. Então, o primeiro conselho aqui que nós podemos extrair é: nunca fuja das batalhas da vida. Quer ter vitória? Nunca fuja das batalhas que a vida te oferece. 1 Samuel 17:22, nós vemos Davi, ele fala assim que Davi deixa a carga que trouxera, como guardar da bagagem, correu para frente, e ele guarda isso ali, ele corre para frente da batalha. E ele chega diante da batalha, a primeira pergunta que ele faz aos seus irmãos é: vocês estão bem? Eu vejo Davi, ele vendo que tinha uma guerra, ele indo para frente da guerra, ainda falando: tá tudo bem? A confiança em se lançar, em se estar de frente à batalha, nos diz muito quem nós somos em Deus o tempo todo. A Bíblia diz que os soldados ali na ocasião, eles fugiram. Eles fogem da batalha. Um soldado, ele não foge, mas ele avança. E os soldados fugindo da batalha, Davi corre em desencontro com os soldados, vamos dizer assim, ele vai para adiante, ele vai para frente. Então, para me ter uma vida de vitória, eu preciso entender que eu não posso fugir da batalha. E Davi chega diante do rei e fala assim: sabe, rei, o Senhor me livrou das garras de um leão, o Senhor me livrou das garras de um urso. Isso me faz entender que não era só aquela batalha, toda a batalha que estava diante dele, ele ia para cima. E ele fala: ele me livrou, então ele vai me livrar também da mão desse filisteu. Engraçado é o que a resposta de Saul, que diz: o Senhor seja contigo. É quase que Davi vira para ele: eu acabei de te falar que o Senhor me livrou, é claro que está comigo. A certeza de Davi em enfrentar a batalha, em entender que eu já sou vitorioso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, era surreal. A disposição dele para lutar. E muitas das vezes as nossas atitudes em relação às batalhas é o quê? Reclamar. É dizer assim: mas eu estou fraco, é muita luta, está muito difícil, está muito conturbado, o mundo está muito difícil, então eu prefiro ficar quietinho, eu prefiro me ausentar. É tão complicado, é tão difícil. Mediante a luta a gente quer vencer, mas a gente acha muito difícil. E Davi nos ensina a ir de encontro e não fugir.
Salmos 18, 37, ele fala assim: persegui os meus inimigos e os alcancei. A parte B é extraordinária, ele fala assim: eu não retornei enquanto não foram derrotados. Isso aqui fala de, eu posso até estar cansado, mas enquanto eu ver um de pé, eu permaneço de pé. A certeza de que Cristo é quem nos mantém em pé, a certeza de que Cristo é quem nos vai fazer com que nós avançamos. E dentro disso eu queria te fazer uma pergunta, responda para você mesmo: qual é a sua atitude em relação aos seus inimigos? Talvez você fale assim: pastor, mas Davi estava na guerra matando o soldado que queria matar ele. Eu não tenho inimigo, não tem inimigo que eu quero matar. Sabe qual que é o nosso pior inimigo? Piores, porque tem um pior de todos que se chama eu mesmo. Mas existe alguns que ficam nos rodeando, que se chama oposição, se chama problema, se chama dificuldade. Esses inimigos estão muitas das vezes nos rodeando. E qual é a nossa atitude em relação às nossas dificuldades com qual nós enfrentamos todos os dias? Então, para que você grave essa noite, repita assim comigo: eu não vou fugir das batalhas da vida. E uma vez que eu não fujo da batalha da vida, sabe o que eu preciso fazer? Outra atitude é aproveitar as oportunidades que Deus está te dando para você vencer. Se a gente acredita que em Cristo eu já sou mais que vencedor, então é claro que Deus vai te dar muitas oportunidades para que você viva de vitória em vitória. Então eu preciso aproveitar essas oportunidades para que eu consiga avançar, escalonar a níveis mais altos em Deus. Quando você pede uma vitória, você está pedindo a Deus: me dá a oportunidade de lutar por ela, me dá a oportunidade de estar presente nessa guerra. E Davi faz isso também. 1 Samuel 17, 24 a 26, fala assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente, diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel, a quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa de seu pai será isenta de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria a este filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Se lembre que nesse momento aqui que Davi está dando essa resposta, ele já tinha recebido a unção de Samuel, a qual ele já estava destinado a ser rei de Israel. Mas nesse momento ele não estava olhando o reinado, ele olhou o quê? Benefícios. Ele se coloca de frente ao gigante, ou melhor, ele coloca de frente à guerra, diante da situação, e ele fala assim: uai, qual que é mesmo os benefícios que nós vamos ter? Quem vencer vai ganhar o quê? Nunca mais eu vou pagar imposto. Já pensou se surgisse uma guerra para que você enfrente, e o resultado dela é: você não precisará pagar imposto nunca mais no Brasil? Imagina que vida boa é essa. Esse era a proposta. E além do mais, ele ia casar com a filha do rei, para se tornar príncipe. Então o que eu entendo aqui é que no meio da dificuldade eu encontra-se a oportunidade de estar vencendo. E normalmente as oportunidades, elas estão disfarçadas de trabalho duro. Olha que doideira isso. É por isso que a maioria das pessoas, elas não as reconhecem. Está muito difícil, está pesado demais. E aí eu paro.
a vitória, as oportunidades estão disfarçadas às vezes de trabalho árduo e difícil, e aí a gente desiste. As oportunidades, elas são, digamos, como o pôr do sol. Se você esperar demais, você perde. E não só o pôr, como nascer também. Exemplo disso, eu fui com os meninos uma vez, a gente foi à praia e vamos ver o nascer do sol, vamos lá. É lindo, mas eu acho que tem hora que dormir é melhor, né? Mas vamos lá, 5 horas da manhã nós lá, vamos ver o nascer do sol. Ei, vamos ficar aqui, porque aqui dá para ver. O mar vai lá e tá aí. Nossa, não tá aí nada do sol nascer, nada do sol nascer. Eu falei, meu Deus, não é possível que hoje vai nublar o céu, logo o dia que eu levantei mais cedo. E de repente eu vejo um clarão. Eu falei, ué, já nasceu? Eu dei a volta assim, tinha uma pedra, aí tinha uma pedra no meio do caminho que tampou. Perdi. Esperei muito, esperei tanto que eu não vi. Quando eu vi, já estava lá no céu. Falei, olha, oi. Ele que me deu oi. Mas voltando, as oportunidades é tipo isso. Se a gente esperar demais e não se atentar, a gente pode perder. É importante nós sabermos que tem certas oportunidades que não voltam, então nós precisamos estar pontualmente ali, insistentes naquilo. Eu peguei só um pedacinho do pôr do nascer do sol, perdão. Mas vou dar um exemplo na Bíblia de uma oportunidade que a pessoa falou assim, eu não posso deixar passar, independente do que aconteça. Essa oportunidade está lá em Marcos 10. Você vai ler lá, nós não vamos ler agora pelo tempo, mas fala do cego Bartimeu. Quem conhece o cego Bartimeu aí? Não? Você vai conhecer essa frase: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem conhece o cego Bartimeu? Aumentou, viu? É o cego que estava lá e ficou sabendo, olha, Jesus vai passar, ele pode me curar. E dentro disso ele falou, opa, é a minha oportunidade, eu não vou deixar passar. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falam, para de gritar, o mestre está ocupado, para. E quanto mais as pessoas pediam para parar, a Bíblia diz que mais alto ele gritava. Aqui está um exemplo claro de uma promessa. Se Deus e se a bênção está passando, clame por ela, guerreie por ela. Ele foi para a batalha, ele foi para junto os discípulos e falou, eu não vou parar, eu vou gritar. Mesmo porque ele tinha uma vantagem enorme, né? Porque não estava vendo quem estava mandando ele parar, então ele continuou gritando. Sabe o que você faz então? Tem pessoas que estão te impedindo, fecha o olho e grita. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a adversidade, não olhe, fecha os olhos para a adversidade, confie, fecha os olhos e olhe. O pensamento dele estava onde? Em Jesus, a mente dele estava onde? Em Jesus, é nele que eu vou ter vitória, então não estou nem aí se você está falando para me parar de falar. Nele eu posso todas as coisas. A verdade é que nós, muitas das vezes, pela dificuldade, a gente para. Então, independente do que seja, continue chamando por Jesus. E outro ponto extremamente importante: priorize Deus na sua vida. Antes de nós entrarmos nesse tempo, repita assim comigo, para não esquecer. Eu vou aproveitar as oportunidades que Deus me dá para vencer. Outro ponto é, priorize Deus na sua vida. Mais uma vez, quando a gente lê que em Cristo nós somos mais que vencedores, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que eu sempre vou triunfar em Cristo. Observe que para Davi o mais importante não era o reino, a fama, o dinheiro, mas sim Deus. Como assim, pastor? Nesse momento lá,
naquele vucu-vucu, naquela confusão ali, ele falou, opa, não vou, o senhor acabou de falar que ele pensou assim, opa, vou ficar livre de impostos. Mas a questão toda é que ele termina dizendo assim, quem está afrontando o Deus de Israel? A prioridade dele sempre foi, não vai ninguém contra o meu Deus. Lá no pasto, quando ele enfrenta, não vai ninguém contra as minhas ovelhinhas do meu pai. Referência de pai eterno. O tempo todo nós vemos ele priorizando Deus. E quantas pessoas, infelizmente, aqui não tem isso em nome de Jesus, que não querem Deus, só quer as bênçãos que Ele tem. Nós vemos isso de forma exagerada desde antes, desde quando Jesus andava. Nós vemos a palavra dizendo que as pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres que eles viam. Então as pessoas muitas das vezes estão querendo tanta bênção que esquece de quem provê as bênçãos. E Davi, quando ele entra para o reinado, quando ele entra para Israel para governar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Eu preciso da presença. 1 Crônicas 13:3, ele fala assim, é hora de trazermos de volta a arca de nosso Deus. Porque ele lembra, fala, opa, nós descuidamos dela. Durante o reinado de Saul, descuidamos dela, mas agora é o meu reinado, eu não reino sem a presença. Eu não vou ser rei se Deus não for na frente. Eu não vou ser rei se eu não tiver a autoridade vinda do céu para governar, porque tudo que eu venci até o dia de hoje foi através dele. Então nós precisamos dele. A primeira coisa que Davi se preocupa em trazer quando ele começa a reinar foi, eu preciso trazer de volta a arca, a presença de Deus para o centro do seu reinado. Então a questão e a pergunta aqui é, nós estamos trazendo Cristo Jesus para o centro da nossa vida? Essa é a realidade que nós precisamos todo o tempo. Pastor, mas isso não é religião, tudo é Deus? Sim, tudo é Deus. A sua vida vem dele, o seu coração batendo aí agora, é ele quem dá força, é ele quem libera oxigênio, se não for ele, não tem planta. Tudo é dele, então a prioridade tem que ser ele. Quando eu tenho um problema no meu físico que nenhuma medicina consegue resolver, o que eu faço? Deus tenha misericórdia. Até quem não crê fala agora só Deus. Por quê? Eu entendo que foi ele que me criou, ele tem o poder criador. Então tudo vem dele, tudo vem dele. Eu preciso entender que ele tem que ser a prioridade na minha vida. Nós vemos a Bíblia o tempo todo que nós lemos sobre Davi. Davi sempre colocava o Senhor continuamente diante dele, até quando ele errou. O grito de socorro dele falou, Deus pode tirar tudo, mas não tire de mim a tua presença. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite, para ir de frente a você, é: com que você tem negociado a presença de Deus na sua vida? O que tem sido mais importante para você do que a presença de Deus? Pastor, mas eu não sou crente, ou eu ainda estou caminhando, estou pensando o que é que eu faço. Independente, Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu amor. Você tem que priorizar dele. A prioridade tem que ser Ele na sua vida. Por que você fala que, será que eu sou crente? Se você está aqui hoje é porque você crê nele, você acredita de alguma forma. Não importa se você tem 1, 2, 5, 10 anos de caminhada com Cristo, isso não significa nada se você não colocar Ele como prioridade na sua vida. Eu quero sim ser alguém, eu quero ser vitorioso. Em todas as coisas eu busco ao Senhor, mas nisso aqui, não, Deus, eu gosto tanto.
Sabe, a verdade é que nós precisamos alinhar, o nosso coração precisa estar alinhado à vontade do Pai o tempo todo, em todo o tempo. Salmo 16:8 fala assim, Davi falando: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, eu nunca vacilarei. Davi está dizendo assim: enquanto o Senhor estiver do meu lado. Você quer prova disso? O momento que ele falou assim, cansei, vai lá, ele caiu. Precisamos entender isso. Eu não posso tirar o Senhor do meu lado, porque enquanto a mão do Senhor estava do lado dele, ele colocando ali, ele não caiu, ele prevaleceu em todas as coisas. Onde você tem posto Deus em sua vida? Eu tenho posto Deus no centro do meu coração, pastor. Na minha casa, Deus em primeiro lugar. Na minha vida, Deus em primeiro lugar, em todo o tempo. Deixa eu te falar uma coisa, eu sou ser humano também. A nossa atenção precisa estar nas pequenas coisas. Se tem um teatro, eu acho que, não sei se todos já viram, que fala sobre o banquinho, a pessoa coloca não, Deus pode sentar, e ele senta. Traz Deus para dentro de casa e um certo momento ali, a pessoa fala: olha Deus, fica aqui só um pouquinho, eu vou ali e já volto. É nesse tempo, é nesse intervalo. E sabe o que eu acho mais bacana em Cristo? Que Ele nos ama tanto, que Ele só fala assim: não vai não, faz isso não. Mas se você insistir, Ele vai deixar você. Isso remete à consciência. Ainda assim Ele vai ficar te esperando. Então, quando eu pergunto aqui aonde você tem posto Deus na sua vida, é porque aonde você pôs Ele, Ele vai estar lá. Não tire Deus da sua vida em momento algum. A vida é como um sopro. Num pequeno espaço de tempo. O seu fôlego de vida pode acabar. E aí? Aonde Deus está? O único que tem o poder de fazer com que você feche os olhos para esse mundo e abra os olhos no céu é Ele também. Sabe, nós estamos em um tempo profético, eu creio nisso. Um tempo de alinhamento. 6 anos fala disso, fala de alinhamento, de céu e terra. Isso requer de mim, de você, o que? Obediência, ousadia, coragem. Requer de nós fé. Requer de nós um coração alinhado com o céu. Para mim ter uma vida de vitória, eu preciso estar vivendo esse momento, eu preciso estar caminhando dentro desses termos. Outro exemplo na Bíblia, que tinham esse coração alinhado com o céu. Elias, em 1 Reis, fala que depois que ele faz oração, diz assim: caiu o fogo do Senhor e consumiu aquele holocausto.
Ele consumiu a lenha, ele consumiu as pedras, ele consumiu o pó. A Bíblia diz que ele ainda lambeu a água que estava em volta, que estava no rio. E quando o povo viu isso, a Bíblia diz que eles caíram com o rosto em terra. E eles abriram a boca e disseram: o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Todas as vezes que você tem uma vitória que vem da parte de Deus, que vem da parte do Senhor, o mundo vai olhar para você e vai enxergar não você, mas vai enxergar assim: só o Senhor é Deus. É por isso que precisamos andar em obediência e ter uma vida de vitória. Eu coloquei mais que vencedores, porque uma vez que eu sou mais que vencedor, o que o mundo falar, o que o mundo fizer, o que as pessoas falar ao seu respeito, o que eles dizer ao seu respeito, isso não vai te parar, mas você vai continuar avançando. Que nós sejamos Davis dessa geração, que nós sejamos Elias dessa geração, que você e eu sejamos a resposta de Deus para esse tempo, para essa geração, que possamos entrar debaixo da nuvem da glória do Senhor, desse alinhamento profético, e viver com intensidade o que o Senhor tem a fazer a partir de nós. Nós não somos simplesmente homens e mulheres, não. O que nós queremos é homens e mulheres obedientes a Deus. Errar, todos nós erramos, mas que nós possamos voltar o nosso coração ao Senhor, ser ousados nas nossas atitudes, que possamos possuir a fé que move o sobrenatural, que possamos ser corajosos para realizar não qualquer coisa, mas realizar o extraordinário, com o nosso coração alinhado com o céu, alinhado com a vontade do Senhor. Que você esteja perto do Senhor o tempo todo, para que você seja mais que vencedor. Não saia de perto do Senhor, não saia de perto da presença de Jesus. O salmista Davi, ele também diz assim: olha, a minha alma te segue perto. Em outras palavras, o meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos te seguem de perto. Eu não abro mão de estar perto do Senhor. Então, para concluir, que nós estejamos mais perto do Senhor. Que seremos sim vitoriosos. Seremos sim vitoriosos. Para isso, o que é que nós precisamos? Nunca fugir das batalhas da vida. Aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para vencer. E principalmente, priorizar Deus em nossa vida. Se coloque de pé no seu lugar. Seremos sim vitoriosos em nome de Jesus. Você é vitorioso, você é vitoriosa em nome de Jesus. Nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, nenhuma luta vai fazer com que você esmoreça no poder do nome de Jesus. Mas que nessa noite você ganhe gás, você ganhe energia, você ganhe ousadia para avançar. O
problema que está acometido, que está diante de você agora, nem se compara com a glória de Deus que há de vir, com a vitória de Deus que há de vir sobre a sua vida, se você confiar nele. Nada, nada, nada. Eu te convido a se repousar em uma coisa real nessa noite, mais do que real, que se chama amor de Cristo. Eu te convido a colocar a sua vida inteira agora, o seu coração entregue a esse amor de Cristo. Porque é somente nesse amor que você consegue permanecer e avançar. É somente nesse amor que você consegue romper as barreiras da vida. É nesse amor que nenhuma frustração, que nenhuma tristeza, que nenhuma angústia vai te paralisar. Elas podem até vir, mas nada vai te parar. Feche seus olhos no seu lugar. Eu queria que você meditasse agora e pensasse. Qual atitude que você gostaria de não ter entregado ou não ter deixado Jesus de lado para tomar, porque você considerou aquilo errado? E você, devido a isso, saiu da presença de Jesus. Eu não sei o que passou, o que aconteceu. O que eu posso te dizer é que Jesus ainda está te chamando e te esperando. Talvez você tenha vivido algumas vitórias, mas olhando para a sua vida de forma geral, você faz uma avaliação e você vê às vezes mais derrotas do que vitórias. Nessa noite Jesus quer mudar o quadro, quer mudar a história da sua vida. Ele quer alinhar o seu coração ao centro da vontade, Ele quer alinhar ao centro da vontade de Deus para você. Ninguém pode separar você do amor de Cristo. Sabe, às vezes nós somos sim, em Romanos nós vemos isso, somos entregues à morte todos os dias. Mas o apóstolo Paulo diz assim: mas em todas as coisas, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Então mais uma vez eu reforço, não existe outro caminho. Não existe outra pessoa que possa te conduzir a uma vida de vitória a não ser Jesus Cristo. Então eu te convido agora a colocar a mão sobre o seu coração. E a Bíblia diz que quando nós confessamos, nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem te justifica não é o pastor, quem te justifica não é o seu amigo, quem te justifica é o Senhor Jesus. Então nesse momento, nós vamos fazer uma oração juntos. E eu queria te falar que não é uma... a partir dessa oração, pastor, eu sou crente, eu já ouvi isso. Falei, não, essa oração é você entendendo quem é Ele na sua vida. A decisão de caminhar com Cristo é sua, somente sua, não é uma obrigação. Mas é para que você consiga e comece a viver o extraordinário de Deus. Repita após mim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero te pedir que o teu perdão me alcance. Se em algum momento
eu te deixei de lado para cometer algo que o Senhor não está tentando trazer benefício próprio. Nessa noite eu te peço, me perdoe, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas fraquezas, perdoe os meus pensamentos de morte, pensamentos de desistência, pensamentos de que eu não consigo. Me perdoe, que a minha emoção e os meus sentimentos receba nessa hora a vida que há no teu sangue. Me limpa, me purifica, que o meu nome esteja escrito no livro da vida. Perante aqui homens, mulheres, anjos, eu declaro com a minha boca que eu sou do Senhor Jesus. E eu te peço, me ajude, me ajude, me ajude a caminhar, me ajude a ser mais que vencedor. Nessa noite eu te peço, Jesus, que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, na minha casa, nos meus sentimentos, no meu trabalho, na minha escola, em todos os ambientes que eu tiver, que o Senhor não me abandone, porque eu não vou te abandonar. Jesus, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Me ajude a trilhar, me ajude a caminhar, me ajude, Jesus, porque sozinho eu não consigo. As minhas emoções, os meus sentimentos ditam coisas que eu não quero fazer. Então me ajude, fortaleça-me, fortaleça os meus pés, fortaleça a minha caminhada, que a minha pisada esteja firmada e caminhando e demarcando aonde o Senhor já marcou para mim pisar. No poder que há no nome de Jesus, eu te louvo, porque nessa noite eu entendo mais uma vez e saio daqui com convicção que o Senhor é o meu Deus, que eu sou vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, encontre a cada coração aqui agora, cada mente. Paizinho, que o Senhor possa alinhar, meu Deus, o coração de cada um ao centro da tua vontade. Deus, que nessa noite o Senhor possa falar ainda essa noite em sonhos, em visões, para pessoas que ainda têm dúvidas, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor consegue. A Bíblia diz, o Senhor diz que o Senhor é quem pode nos convencer. Então nós confessamos hoje com a nossa boca. Então, Espírito Santo, venha convencendo e alinhando a cada coração, a cada mente, a cada espírito. Espírito Santo, Tu és tudo que nós precisamos. Tu és tudo que nós precisamos. Enquanto eu orava, pode permanecer com seus olhos fechados rapidamente. O Espírito Santo, Ele trouxe ao meu conhecimento de alguém aqui essa noite que está tentando de várias formas resolver uma situação e não tem conseguido. Ele não me trouxe qual situação. A única coisa que Ele diz é: se você crer essa noite
Se você acreditar em fé, porque você não vê possibilidade alguma de resolver isso, mas se você crer em fé agora, como diz a palavra do Senhor, tudo é possível ao que crê. Você sairá daqui com a solução do teu problema. Que solução é essa? Jesus Cristo. Ele é a solução que você precisa. Ele é a solução que você precisa. Não temerá o nosso coração.
lado aí, por favor, feche os corredores. Somos família Bola de Neve, na cidade de Betim. E como diz essa música, nós não seremos abalados, amém? Antes permaneceremos e avançaremos, sendo mais que vitoriosos para esse tempo, para essa estação. E juntos, como família, eu queria que nós possamos orar, juntos, unidos, de mão dadas, a oração do Pai Nosso, que Deus nos ensinou, amém? Oremos juntos? Pai Nosso. Para todos sempre, sempre. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor repouse sobre você o Espírito Santo de Deus. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Espírito da alegria, da fortaleza e ousadia do Senhor se repouse sobre a sua casa. Que nenhum mal alcance você ou a sua casa ou a nenhum dos seus descendentes da sua família. Que a graça eterna, a paz, a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus. Vá em paz!